Então eu quero falar um pouco sobre como nós que temos Cristo Jesus devemos viver. Qual é o padrão, um dos padrões dessas pessoas que já têm Cristo? Qual que é o padrão dessas pessoas que já receberam Cristo um dia e agora eles vivem como filhos amados, vivem como filhos de Deus? E eu quero começar lendo o texto na carta de Tiago. E Tiago, ele era um pastor, ele foi um líder da igreja lá em Jerusalém. E ele era muito preocupado com isso, ele queria muito que as pessoas pudessem viver o padrão de vida do reino de Deus. Então ele era muito focado nos provérbios, sabe, provérbios de Salomão. Quantos de vocês já leram provérbios? Então cada frase é cada enxadada é uma minhoca, provérbios é assim, cada frase é um ensinamento. E Tiago, ele tinha muita influência do livro de provérbios, então ele se encarrega de ensinar algumas coisas e resumir em uma frase. Ensinar algumas coisas e resumir em uma frase. E ele era irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus. Então ele escutou muito o evangelho que Jesus pregava. E o evangelho que Jesus pregava não era apenas a salvação dos pecados, mas era de fato a vida no reino dos céus. Então imagine essa mescla. Jesus ensinando o reino de Deus, Tiago aprendendo sobre o reino de Deus. Jesus morre, Tiago está lá, líder da igreja. Pedro tinha saído de Jerusalém. Tiago assume perseguição, 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 perseguição. Pessoas batendo na igreja, batendo na igreja, batendo na igreja. E ele ali então ensinando aquele povo a viver nos padrões do reino dos céus, como viver. E um dos versículos que ele traz, que é o pensamento que eu quero ajudar você a compreender hoje, é esse texto em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Ou seja, todos acabam errando de alguma forma. Todos acabam tropeçando no caminho de algum jeito. Se alguém não tropeça no falar, então ele está falando assim, todos tropeçam de muitas maneiras, e existe uma raiz para todos esses tropeços. Existe algo que dá início a todo tropeço que você tem, que você dá. Então todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é... Vocês estão aí? Tal homem é perfeito. Diga assim, perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você já falou assim, nossa, eu não consigo fazer tal coisa, e realmente não conseguiu? O homem que não tropeça no falar é perfeito e domina todo o seu corpo. Então, existe poder na língua. E esse é o título dessa mensagem, o poder da língua. E não é o poder que você tem na tua língua de fazer alguém se apaixonar, Um beijo é tudo que precisa, Vocês cantam a musiquinha aí, só que é em inglês, vocês não sabem, Mas não é esse poder dessa língua aí, tá? É o poder da fala que está na língua, é o poder de pronunciar palavras, é o poder de falar. Então o poder da língua, por exemplo, todos os domingos o nosso pastor Pio Carvalho, ele começa aqui, ele lê esse texto, Provérbios 18, 21, que diz, a língua tem poder. Tem poder sobre o quê? Sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então existem pessoas que gostam de falar, não tem? Tem pessoa que gosta de falar, não tem? Lá em casa, eu casei com uma pessoa que gosta de falar. Se você está numa mesa jantando com a gente, você vai ver, a Luísa fala, a gente vai ficar ali 2 horas, ela fala 1h e 59 minutos, eu falo 1 minuto. É a diferença. Mas tem gente que gosta de falar. E a Bíblia então nos ensina que aquele que gosta de falar, vai falar palavras de vida ou vai falar palavras de morte. E você vai comer o fruto, o resultado daquilo que você disse. Você vai viver de acordo com aquilo que você fala. As palavras que você pronuncia comandam todo o seu corpo. Eu estou gordo. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo, não sei. Sabe, olha para mim. Pronto, o seu corpo vai ser exatamente aquilo que você fala.
Agora tem uns que já olham para o espelho e falam, nossa, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, meu Deus, Deus estava inspirado, né? E a pessoa se comporta desse jeito, ela entra, ela anda, ela se mexe, ela é diferente, a autoestima dela muda, o jeito que ela se comporta muda, o corpo obedece àquilo que você fala. E se você fala palavras de morte, você vai colher e vai se deliciar com frutos de morte. E se você fala palavras de vida, você vai comer e se deliciar com frutos de vida. A Bíblia então está nos ensinando isso, que existe um poder na sua língua. E eu e você então, como filhos amados de Deus, precisamos aprender a viver controlando a nossa língua. Dominando a nossa língua, pensando naquilo que vamos dizer, pensando naquilo que vamos falar. Até o tolo, existe um provérbio que diz que até o tolo passa por sábio quando ele fica em silêncio. Mas muitos de nós, a gente acaba falando, a gente atropela. Acontece uma situação, você já reage e começa a falar. Cada fala daquela, quando acontece uma situação, é uma semeadura sua. É uma palavra sua, vai determinar os seus próximos comportamentos, vai determinar aquilo que você vai comer. Então, cada vez que você abre a boca, você tem que ter essa consciência. Eu estou semeando algo que eu vou comer, algo que eu vou colher. Isso conta escrever lá no WhatsApp também. As palavras que você usa, né? No grupinho da família, as palavras que você usa. Estamos falando de declarar palavras, estamos falando de pôr palavras para fora do nosso interior. E a língua é a representação dessas palavras. Então a língua define a forma que vivemos. Olha o que Deus faz com um homem chamado Abrão. A Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao 5. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Abrão era um homem que tinha 99 anos e ele não tinha nenhum filho. E agora esse Deus Todo-Poderoso é maluco, porque ele aparece para esse velhinho e diz: você será um pai de muitas nações. E ele: eu não tenho nenhum filho, como que isso vai acontecer? Começa toda uma conversa entre eles, mas esse texto é chave, porque Deus fala o seguinte: ei, você é Abrão. Abrão significa pai exaltado, pai honrado, pai honroso. Mas eu vou mudar o seu nome, e você vai começar a se chamar Abraão. E Abraão significa pai de multidões. Ou seja, o que Deus tinha, a boca de Abrão, tinha que se alinhar com a vontade de Deus para a vida dele. E quando Abrão mudou o seu vocabulário e parou de se chamar Abrão, ou seja, se chegassem para ele e perguntassem: qual é o seu nome? Ele não falava mais: eu sou Abrão, pai exaltado. Ele falava: eu sou Abraão, pai de multidões. Aí as pessoas olhavam aquele velhinho e falavam assim: da onde isso? Ele falava: eu estou apenas alinhando o meu vocabulário com a vontade do meu Deus sobre a minha vida. Queridos, mas aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós falamos, é o que nós vamos viver. É o que vai se revelar, é o que vai se manifestar nos nossos dias, nas nossas vidas. É o que vai revelar os frutos que vamos nos alimentar. Ou seja, Deus estava ensinando a Abrão uma lição. Ele estava falando: Abrão, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, eu tenho vida, eu tenho um futuro para você, eu tenho prosperidade, eu tenho abundância, eu tenho vida eterna para você, Abrão. Mas se você não alinhar o seu vocabulário com aquilo que eu desejo para você, para aquilo que é a minha vontade para você, você não vai usufruir de nada. Porque tudo que você vai continuar dizendo são palavras de morte, palavras contrárias à minha vontade.
Então Deus faz um favor para Abrão. E ele fala, você não será mais chamado Abrão, você será agora chamado Abraão, pai de multidões. De pai exaltado para pai de multidões, pai de nações. Abraão, quando ele começa a mudar o vocabulário dele, então, ele começa agora a viver aquilo que Deus sonhava para ele. Ele começa a viver aquilo que Deus planejou para ele. Qual era a vontade de Deus sobre a vida dele. Eu e você muitas vezes passamos por isso. Temos a oportunidade de dizer muitas coisas. E assim como Abrão, talvez, ele olhou para ele mesmo e falou, meu Deus, eu sou um homem de 99 anos e você quer começar nações através da minha vida? Eu não tenho nenhum filho. E eu e você, nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu não consigo, eu não posso, eu não sou ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Eu não sei fazer. Mas o que Deus está nos dizendo hoje, nos ensinando hoje é, se você é um filho amado de Deus, você é alguém, você é justo, você é santo, você é reto, você é perfeito, você foi justificado pelo sangue de Jesus, você tem paz com Deus, você não é qualquer coisa, Deus criou você como coroa da criação. Ele estabeleceu você para esse tempo, para esse momento. Então, aquilo que nós dizemos a respeito de nós mesmos, aquilo que nós falamos, é o que de fato vamos colher, é o que vamos viver. E eu e você muitas vezes ficamos pensando, mas o meu nome é apenas Abrão, Abrão, Abrão. E Deus está falando, não, eu mudei você. Eu mudei o seu nome, eu mudei o seu vocabulário, eu mudei a forma como você fala. Agora na sua boca você pode ter palavras de vida e não mais palavras de morte. Agora você pode declarar a vida, agora você pode declarar a abundância. Ele está falando, mude o seu vocabulário. Mude a forma como você fala. Tiago, então, um grande pastor de uma igreja, grande pastor na igreja lá em Jerusalém, ele estava ensinando aquelas pessoas, ei, se você é um cristão, você não usa as mesmas palavras que todo mundo usa. Você não fala da mesma forma que todo mundo fala. Você tem a possibilidade de usar a sua boca para não tropeçar no falar e viver de forma perfeita. Nós aprendemos então com Abraão que nós devemos parar de falar aquilo que nós somos acostumados a falar. Você já parou para pensar quantas frases, quantas falas você defende sem nem mesmo saber quem falou aquilo? Sem nem mesmo saber se você acredita naquilo ou não, se você nem parou para refletir, você apenas vomita e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e você nunca parou para pensar, por que eu falo isso? Por que eu acredito assim? Por que eu estou declarando isso? Será que não é porque eu continuo declarando essas palavras que eu continuo vivendo a mesma vida? Eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, mas eu continuo falando as mesmas coisas, falando da mesma coisa, me reunindo com as pessoas que falam aquela mesma coisa. E a gente não muda o nosso vocabulário, mas Deus então muda o nosso vocabulário. Deus, ele pensa diferente daquilo que nós pensamos. E aí a pergunta que fica é, como eu sei se sou perfeito no falar então? Como que eu sei se estou falando o que é perfeito? E aí eu quero ensinar um princípio para você que está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, que diz o seguinte, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha a astúcia da serpente. Deus então tinha criado o homem e a mulher e ele tinha dito algo para eles. Ele tinha dito o seguinte, ei, vocês estão livres nesse jardim, comam de qualquer árvore do jardim, aproveitem de todas as árvores do jardim.
só não comam de uma. E quando a serpente vem falar com a mulher, ela pergunta: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma? Não, a gente só não pode comer daquela. E o foco então da mulher se tornou aquilo que ela não podia. Se eu disser para vocês o seguinte: pessoal, nós estamos aqui nesse local de culto, nós estamos aqui nesse templo, e eu quero falar para você o seguinte: ninguém pode subir nesse palco. Ninguém pode subir no palco. Você não pode subir no palco. A atenção de todas as pessoas vão estar aonde? No palco. Você vai querer criar uma regra e colocar aqui grades para não subir no palco. Você vai querer condenar aqueles que tentarem subir no palco. Você vai querer matar aqueles que estão tentando subir no palco. Você vai querer dominar as pessoas para elas não subirem no palco. E o foco é não subir no palco. Só que quando você está pensando, eu não posso subir no palco, você perde de usufruir de todo o resto. Então o foco de Deus era: você pode comer de tudo, aproveite de tudo, apenas não faça isso. E a serpente faz com que os olhos da mulher mude o foco. E de vez ela perceber o quanto ela é abençoada, o quanto ela já tem, o quanto ela pode usufruir de todas as árvores, agora os olhos dela estavam focados apenas naquela uma árvore. Agora os olhos dela estavam focados em: eu preciso, eu não posso, eu posso, é desejável, não é, eu quero, eu não quero. Ela de vez olhar para tudo aquilo que ela tinha possibilidade de viver, ela olhava apenas para aquilo que ela não podia viver. Aquilo que ela não deveria viver. O foco então mudou. Se eu falo para você não tocar em algo, nós nos limitamos ao não. E nós esquecemos de viver tudo que podemos viver. Então, falar, ser perfeito no falar, não é pensar nas coisas que você não deve falar. Eu não vou falar isso porque é mentira. Eu não vou fazer isso porque é palavra de morte. Eu não vou falar... Porque se você ficar pensando, eu não vou falar isso porque é mentira, eu não vou falar isso porque é morte, o seu foco está onde? Na mentira, na morte. Você vai ser tentado por aquilo. Mas o que é ser perfeito no falar então? Ser perfeito no falar é declarar a palavra de Deus. Ser perfeito no falar não é não tentar mentir, não é não tentar falar errado, não é não tentar falar morte, não é tentar não falar. Mas falar, ser perfeito no falar é conhecer a vontade e declarar a vontade de Deus. Isso é ser perfeito no falar. O homem que é perfeito no falar é aquele que conhece a vontade de Deus para a sua vida. E de vez falar a respeito daquilo que está acontecendo ao seu redor, ele fala a respeito daquilo que Deus diz. Ou seja, não errar no falar não é deixar de falar morte, mas aprender a falar vida. Não errar no falar não é deixar de falar morte, mas é aprender a falar vida. Não é o foco na morte, de não falar morte, de não quero morte, mas é: Deus, qual é a sua vontade, qual é a sua palavra, o que o Senhor tem a dizer, eu quero me alinhar com a sua vontade, assim como Abraão se alinhou, assim como os lábios de Abraão se alinharam à sua vontade, eu também quero me alinhar. Falar vida então é aprender a declarar a palavra de Deus. Eu e você não estamos aqui para falar mais nada a não ser a palavra de Deus. Nós estamos aqui para concordar com a palavra de Deus. Jesus mesmo disse: eu não falo as palavras de mim mesmo, aquilo que eu falo, o Pai me orientou a dizer. Foi o Pai que orientou ele a dizer. Jesus não falava o que ele queria, ele falava o que Deus dizia para ele dizer. E aqui é onde nós encontramos liberdade. Nós encontramos liberdade na submissão. Nós encontramos liberdade na concordância com aquilo que Deus fala. Filhos falam diferente, por isso nós vivemos diferente. Era isso que Tiago estava ensinando à igreja. Nós falamos diferente, nós vivemos uma vida de forma perfeita. Nós queremos mudar o nosso vocabulário, nós queremos mudar a nossa fala. Nós falamos de vida, nós falamos de abundância, nós falamos de fartura, de saúde.
Nós falamos que somos filhos amados de Deus. O homem que controla a sua língua, o homem que não peca no falar, tal homem é perfeito. E ser perfeito no falar não é parar de falar besteira. Ser perfeito no falar é aprender a falar a vontade de Deus, é aprender a falar as palavras de vida. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, ele diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Os discípulos então pediram para aprender a orar e Jesus estava ensinando eles. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: vocês orem assim. Perceba que Jesus é um gênio, ele já não fala assim, vocês não orem assim. Ele fala, vocês orem assim, ensinando o que é e não o que não é. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade. Agora, orar só dizendo assim, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, não é estar em concordância com Deus. Qual era a vontade de Deus para Abrão? Ser pai de multidões. E o que Abrão fez? Como que Abrão orava? O que ele falava? Ele falava, seja feita a sua vontade. Qual que era a vontade? Ser chamado Abraão. Então, quando Abrão mudou o vocabulário dele de Abrão para Abraão, ele começou a declarar a vontade. Agora existia um ser humano em concordância com aquilo que Deus tinha de vontade sobre a terra. E quando o homem concorda com aquilo que Deus diz, quando o homem concorda com aquilo que é vontade de Deus, nós vemos a manifestação, porque nós vivemos aquilo que nós dizemos, nós vivemos aquilo que nós falamos, nós comemos o fruto daquilo que falamos, que usamos a nossa língua para dizer. Ou seja, quando Jesus nos ensina para orarmos à vontade de Deus, Ele não está dizendo para, ei Senhor, aqui estou diante de Ti, e eu quero esse emprego, mas seja feita a sua vontade. Nós oramos aqui pelo nosso irmão que está enfermo, mas seja feita a sua vontade. Não, o que Ele está nos instigando é em conhecermos a vontade de Deus e falarmos o que a vontade de Deus diz. Qual é a vontade de Deus para alguém que está enfermo? Saúde. É por isso que nós oramos declarando saúde. Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Abundância. É por isso que nós oramos declarando abundância. Nós não paramos e falamos assim, então Deus, seja feita a sua vontade. Como se não acontecer é porque não era a vontade de Deus. Quantas vezes nós já culpamos Deus? Porque não sabemos usar a nossa língua. Quando nós sabemos usar a língua, nós vivemos vidas perfeitas. O homem que não tropeça no falar, tal homem é perfeito. É por isso que em João capítulo 6, versículo 63 diz o seguinte: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus a nosso respeito, os ensinamentos do Evangelho, das boas novas, nós encontramos palavras de Espírito e vida. Palavras que transformam, palavras que mudam, palavras que fazem crescer, palavras que trazem abundância, palavras que trazem grandes coisas para as nossas vidas, que trazem fruto da vida. A língua tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Quando nós usamos as mesmas palavras que Jesus nos entregou, nós temos Espírito e vida. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Então, o que importa para nós é conhecermos as palavras de Jesus a nosso respeito. O que importa para nós não é o que as notícias dizem, não é o que as pessoas estão dizendo, não é. O que importa para nós é saber o que Jesus disse.
porque as palavras dele são espírito e vida. E nós vamos usufruir do fruto da vida quando dissermos aquilo que ele diz. Não adianta orarmos, seja feita a sua vontade. Adianta orar, Senhor, a sua vontade é. Ou, no mínimo, ser inteligente e falar, Jesus, qual é a sua vontade para essa área da minha vida? Jesus, qual que é a sua vontade para o meu trabalho? Jesus, qual que é a sua vontade sobre o meu casamento? Sobre o meu relacionamento? Sobre a minha família? Jesus, qual é a sua vontade a respeito da minha saúde? Qual é a sua vontade a respeito das minhas finanças? Qual é a sua vontade, Jesus? Essa é a nossa pergunta. E quando ele revelar, você não é Abrão, você é Abraão, nós começamos a glorificar, dizendo, eu sou Abraão, eu sou Abraão, eu sou filho amado, eu sou abundante, eu tenho vida eterna, eu tenho paz, eu tenho saúde. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim e vivifica o meu corpo mortal. Saúde, saúde divina. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Ah, mas eu não mudo, eu sou essa mesma coisa, eu sempre fui. Não, esqueça essas palavras. A vontade dele para você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Declare a vontade de Deus sobre a sua vida. Pergunte para ele qual é a vontade. Nós encontramos a vontade de Deus na sua palavra. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Quando nós declaramos a vida que está na palavra, nós vivemos a vida que está na palavra. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.